Amém, irmãos. Verdadeiramente, o Senhor tem falado, tem trazido para a igreja que nós precisamos nos levantar da cadeira, sair dessa passividade, dessa mornidão. Nós cantamos no início ali que o meu milagre eu tomo posse, a minha bênção eu tomo posse. Nós sabemos que dependemos daquele que é poderoso para fazer o milagre, daquele que é poderoso para nos abençoar. E o nosso milagre e a nossa bênção já estão prontos. Mas nós precisamos tomar posse disso. Precisamos levantar da cadeira e fazer a nossa parte, sermos dignos de receber esse milagre e essa bênção. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos a respeito daquilo que creio que é necessário que nós façamos para tomar posse disso. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre o serviço na casa de Deus. E creio que tem tudo a ver com o que já foi liberado hoje aqui pelo Espírito. E a irmã agora enfatizou, nós temos que sair da cadeira de balanço, do nosso conforto, daquela posição boa que a gente está, só recebendo a palavra, escutando, achando aquela palavra maravilhosa, mas a bênção não vem, e o milagre não se realiza, e a gente continua igual. E tenho certeza, irmãos, que as coisas vão começar a mudar quando a gente mudar também o nosso coração, quando o nosso interior for mudado. Para isso é preciso que a gente se disponha para o Senhor, que a gente venha a se entregar totalmente a Ele, crer totalmente naquilo que temos recebido da parte de Deus e colocarmos a nossa vida ao seu serviço também. Uma coisa nós precisamos entender, irmãos: Deus não precisa de nós. Como o irmão liberou antes, se a gente crê em Deus ou não crê, Deus vai continuar sendo Deus da mesma maneira. Deus não precisa de nós. Nós precisamos dele. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade de sermos usados por Ele. E quando a gente começa a entender isso, nós vamos ver, quando tivermos a realidade de que quando o Senhor nos chama, não é porque Ele precisa que a gente faça aquele serviço, mas é porque Ele quer nos abençoar através daquilo. Ele quer nos dar através daquela comissão que Ele nos deu, por menor que seja, Ele quer nos trazer experiência pessoal com Ele. Ele quer nos trazer edificação, crescimento, para que a gente possa desfrutar dessa bênção e desse milagre que está preparado para nós. Eu estava olhando aqui antes sentado, tem um relógio ali. E esse relógio hoje estava prontinho no horário de verão, no horário que mudou agora, foi mudado. Alguém esteve aqui antes e mudou. Não sei quem foi. Arrumaram o relógio. O banheiro, nós chegamos aqui, está limpinho. Alguém limpou esse banheiro. O som está pronto, tem alguém trabalhando no som. As câmeras, tudo está pronto quando nós chegamos. Pessoas estão trabalhando. Pessoas se dispuseram para o serviço na casa de Deus. Mas tem muita coisa ainda a ser feita. E para esse serviço na casa de Deus, não é preciso ter muita especialização. Aliás, não precisa ter especialização nenhuma.
Basta ter um coração de servo, que o Senhor vai capacitar cada um na função que cada um for colocado. Eu estava lendo sobre Filipe. Filipe é uma pessoa que, se a gente for ler na palavra, muito pouco foi falado sobre ele. Não é um daqueles heróis da fé que a gente logo se lembra quando vai para a palavra buscar algum exemplo. Mas esse Filipe, que era um dos discípulos que andava ali sempre com Jesus, ele tinha um coração de servo, coração disposto a obedecer. E Deus usou ele poderosamente. Ele aparece no livro de Atos, ali no início, quando na igreja o trabalho era muita gente já, e os apóstolos viram que já não era mais possível eles cuidar de todas as tarefas na casa de Deus, e instituíram os diáconos, e eles se reservaram o lugar de buscar na oração e na palavra, se dedicar à oração e à palavra, o ministério da palavra, instituir os diáconos. Ali aparece Filipe, foi um dos escolhidos para servir as mesas. Depois, quando a igreja começa a sofrer uma perseguição, ele aparece de novo. Vou ler com os irmãos aqui também. Ele sai e vai levar a palavra com muito poder, fazendo milagres. Aconteciam, milagres eram feitos através de Filipe, a ponto de impactar uma cidade inteira, levando a palavra. Eu separei alguns trechos aqui também, enquanto estava lendo ali. E nós vemos que hoje a gente pode imaginar, mas eu não tenho capacidade, eu não sei evangelizar, eu estou há pouco tempo na igreja, o que eu poderia fazer? Deus tem um lugar específico para cada um, e basta a gente se dispor, e o Senhor vai nos capacitar, e nós vamos aprender fazendo, nós vamos aprender na prática. Eu queria compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive essa semana. Na quinta-feira eu estava com bastante serviço, cheguei em casa ao meio-dia para almoçar, já pensando no que precisava fazer à tarde. E aí deu um sinal no meu celular, e eu fui olhar, tinha uma mensagem do irmão José Luiz. O irmão dizendo: irmão, hoje eu não vou poder ir junto lá no asilo, eu vou estar trabalhando em Porto Alegre, não vou poder ir. Eu pensei, mas logo hoje eu estou com tanta coisa para fazer, agora o irmão não pode ir junto também, quem é que eu poderia convidar para ir comigo? E pensei na irmã tal, mas ela começou a trabalhar. Pensei na outra irmã, ela está meio doente, não, vamos deixá-la descansar. E aí eu senti, eu sei, estou sabendo, Senhor, já sei o que Tu queres, eu vou sozinho. E aí eu fui lá para o asilo. Era quinta-feira, 2:pouco da tarde, eu cheguei lá. Logo que entrei, uma senhora que está lá há muito tempo já, irmã Magali, estava no quarto embaixo, junto com uma outra, me chamou. Irmão, que bom que tu veio, faz uma oração por mim. Eu estou muito doente. E ela me mostrou a barriga muito inchada. Minha filha já me levou para o médico, mas não adiantou, estou com muita dor. Ora por mim, irmão. A outra que estava na cama ao lado também pediu oração.
Depois saí, entrei num outro quarto, encontrei uma outra irmã também, que está lá já há bastante tempo. Ela e mais 3, bem velhinhas assim, novas lá no asilo. Estavam as 4 na cama, naquele quarto. E quando eu entrei, a dona Araci, pá, que bom que tu veio hoje. A dona Maria aqui do meu lado, ela está precisando muito de uma oração. Foi bom que tu veio, mas não sei por que tu veio hoje. A Mirelle esteve aqui na terça-feira. A Mirelle esteve na terça-feira, daí eu pensei, mas hoje é quinta-feira. Não é o nosso dia no asilo. Nosso dia é terça-feira. Eu me enganei de dia, irmãos. Eu peguei a mensagem do irmão dizendo, irmão, eu não vou poder ir contigo no asilo. E eu fui sozinho, mas... E lá eu me toquei, mas eu com tanta coisa para fazer, fui pegar... Me enganei de dia, não era hoje. Mas daí eu vi que era preciso que estivesse ali. Aquela senhora que pediu oração, ela me disse, olha, eu caí, quebrei o fêmur e desloquei o braço. E estou toda dura desse lado. E aí eu e a dona Araci, as outras que ali que já conheciam a palavra, oramos por ela, oramos pelas outras. E 3 daquelas senhoras que estavam ali, que eram novas, aceitaram Jesus. E foi uma coisa assim tremenda, que uma delas chorava demais, aquela velhinha. Aí eu saí dali e pensei, mas o Zeca se enganou. O José Luiz se enganou me mandando a mensagem hoje, nem era o nosso dia, mas já estava entendendo o que o Senhor tinha feito. E olhei, só que a mensagem que entrou era uma mensagem de dezembro, que eu já tinha recebido, eu não sei como aquilo me entrou no celular. Quinta-feira agora. Aí a gente começa a entender, que o Senhor tem muita coisa para fazer. E precisa de cada um de nós, ou de qualquer outro. Se nós não nos dispusermos, Ele vai colocar outro no lugar. Não somos insubstituíveis. Mas o Senhor está nos dando uma oportunidade para nos abençoar. E eu confesso para os irmãos que cada vez que eu vou naquele asilo ali, às vezes a gente chega lá, os irmãos que vão, sabem, muitas vezes a gente chega mal mesmo. Mas a gente sempre sai edificado. A gente sempre sai cheio do Espírito. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu tenho certeza que a nossa bênção vai vir quando a gente se dispuser para o Senhor e se colocar totalmente à disposição dEle. Porque uma coisa nós aprendemos já há muito tempo, que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Eu sei que Deus tem muitas maneiras de nos abençoar, mas essa eu sei que é uma das maneiras que Deus vai nos abençoar, é dessa maneira. A gente se entregando totalmente e fazendo a nossa parte na obra de Deus. Esse Filipe que eu comecei a falar, ele sabia perfeitamente isso e aprendeu a ouvir a voz de Deus e obedecer totalmente. Tem uma passagem que em Atos, no capítulo 8, que fala de uma passagem com esse discípulo de Jesus, Filipe, que me chama muita atenção. Eu fico impressionado com isso. Quando Filipe é comissionado, é mandado pelo Espírito para falar, para trazer a palavra, a mensagem de salvação para aquele oficial da rainha. Atos 8, capítulo 26. Atos 8, versículo 26. Fala de Filipe e o eunuco, eu vou ler alguns trechos aqui. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo:
dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Irmãos, eu quero ter esse tipo de experiência com Deus. De Deus falar, como falou para Filipe, assim, dando uma ordem clara, falando para ele exatamente o que ele deveria fazer. Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém. Este se acha deserto. E Filipe levantou e foi. Levantou da cadeira de balanço e foi. Obedeceu a voz de Deus. E ali nós sabemos a história que ele encontrou um oficial da rainha que ia na sua carruagem lendo o livro de Isaías, só que não entendia o que estava lendo. E o Senhor mandou ele: aproxima-te desse carro e explica para ele. E ele chegou perto e perguntou: tu entende o que tu está lendo? E aquele homem oficial lá, cheio de conhecimento natural, com a Bíblia na mão, com a palavra na mão, disse: eu leio, mas não entendo, se alguém não me explicar. E convidou ele para subir no carro. Ele subiu e explicou a passagem que estava sendo lida e falou para ele sobre o plano de salvação que Deus tinha para a vida dele. Falou sobre a pessoa de Jesus e já falou sobre batismo também. E aquele homem, tocado pelo Espírito, entendeu perfeitamente e aceitou de coração tudo aquilo que Filipe falou para ele. E passando numa água disse: mas aqui tem água, alguma coisa impede que eu seja batizado? E Filipe disse: não, se tu creres, nada impede. E ali desceu e batizou aquele homem. E interessante o que acontece depois de tudo isso, irmãos. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Versículo 33. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, uma outra cidade, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Imagina, irmãos, ele foi, ouviu a voz de Deus, cumpriu o que tinha sido determinado para ele, cumprida a missão dele, o Senhor o arrebatou, colocou em outra cidade e continuou essa obra que o Senhor tinha a fazer por meio dele. Filipe veio achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Talvez o que o Senhor tenha para nós não seja ter uma experiência como essa, tão grandiosa como foi com Filipe, mas com certeza o Senhor quer usar cada um de nós. E é preciso que a gente venha e se coloque à disposição, como já foi falado. E eu quero aproveitar, irmãos, essa palavra para convidar os irmãos. Convidar, deixar que o Espírito venha a falar com cada um e venha se colocar no serviço, na casa do Senhor. Tem muita coisa para ser feita, irmãos. Esse templo aqui, esse lugar enorme, com todo o conforto aqui que o Senhor nos deu, com certeza não foi em vão. Não foi para somente nós estarmos aqui recebendo do Senhor. O Senhor tem um povo muito grande aí fora para trazer. E é preciso que nós, como Filipe, nos coloquemos também a serviço de Deus, ouvindo a voz do Espírito e fazendo cada um a nossa parte. Esse trabalho nos asilos, vou falar especificamente disso. Se alguém quiser participar, irmãos, não precisa saber nada, não precisa conhecer a palavra, não precisa nada.
basta estar junto. Daqui a pouco o que eles precisam ali não é ouvir a palavra, conhecer um versículo, precisa de alguém que sente do lado deles e lhes estenda a mão. E os irmãos, à medida que começam aí, vão vendo que o Senhor vai dando graça sobre graça e a gente vai aprendendo. E o Senhor vai usando poderosamente a gente naqueles lugares. Isso é só um exemplo, só um lugar onde a igreja está carente de pessoas que se disponham. Então eu vejo essa assim, irmãos, na prática, uma forma que não falha para nós recebermos a nossa bênção, o nosso milagre. Fazendo as coisas de Deus, deixando que Ele faça as nossas. Então fica o convite, irmão, se alguém quiser participar, não importa o quanto tempo tu tem de igreja, quanto tu sabe. A irmã Mirelle faz uma escala todo mês e, olha, irmãos, tem meses que é difícil de conseguir fechar uma escala. Para estar ali, uma vez por mês, tirar uma hora para participar desse serviço. A irmã tem encontrado dificuldade de fechar uma escala. Esse é só um exemplo. Hoje tem mais de, que eu saiba, 5 ou 6 desses asilos, casas de idosos aí que estão pedindo para a igreja entrar e ali fazer um trabalho de evangelismo, de levar a palavra, de oração por eles. E a gente não pode assumir porque não tem gente suficiente. São pessoas que estão ali, talvez recebendo de Deus a última oportunidade de conhecer a palavra e de receberem salvação. E nós, muitos de nós, na cadeira de balanço. Então, irmãos, que a gente possa ouvir a voz do Espírito. Não só ouvir, mas obedecer e se colocar à disposição de Deus. E assim Deus vai estar nos abençoando. Tenho certeza disso, irmãos. A nossa bênção vai chegar, o nosso milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Hoje mesmo, se tu quiser te prontificar para qualquer coisa na casa do Senhor, tu já pode falar, já pode a partir de hoje, irmãos. Dá o teu nome. Se for esse trabalho dos asilos, pode falar com a irmã Mirelle. Nós precisamos de gente, tem muitas outras coisas para fazer. E o Senhor conta com cada um de nós. Não que precise de nós, é bom que a gente saiba disso, mas Ele está dando uma oportunidade de cada um de nós ser abençoado. Quando nos coloca uma comissão, nos coloca um encargo, é somente para nos abençoar. Porque Ele poderia colocar outra pessoa ali. Nós temos que entender o que é esse privilégio que Deus está nos dando. Amém, irmãos?